Gostaríamos de registrar a nossa gratidão à Primeira Igreja Batista de Joaçaba, idealizadora do podcast Geração Divergente. A igreja está localizada na Avenida Liberdade, número 510, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Joaçaba, Santa Catarina. Os cultos são realizados todos os domingos, às 19 horas, e a Ceia do Senhor é celebrada no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã. Nesse dia, não há culto à noite. Agradecemos também de forma especial aos nossos apoiadores, que contribuem diretamente para a continuidade deste projeto. Academia M63, com os irmãos Maicon e Mateus, centro de treinamento funcional voltado à performance e à qualidade de vida, com treinos em grupo ou individuais. Mais informações nas redes sociais, Centro de Treinamento M63. Duarte Engenharia, com os irmãos Vanderlei, Esther e Enzo, especialistas em projetos elétricos, laudos técnicos para o Corpo de Bombeiros, construção e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, tanto para a Celesc quanto para clientes particulares. O contato está no 49 989 14 2186. Mega Tráfego Pago, com os irmãos Tiago e Michaele, agência de performance especializada em anúncios e gestão de redes sociais, com foco na geração de oportunidades para negócios locais. Mais informações em megatráfego.com.br. Audi Próteses, com os irmãos Olir e Cristiane, referência em terapia fonoaudiológica e na venda e manutenção de aparelhos auditivos, com mais de 20 anos de experiência. A Audi Próteses está localizada na entrada do bairro Cruzeiro do Sul, ao lado da Zoopet, em Joaçaba, Santa Catarina. A todos os nossos apoiadores, nosso sincero agradecimento. Se você ainda não conhece a Primeira Igreja Batista de Joaçaba, será muito bem-vindo. Acesse www.pibjoaçaba.com.br. Siga-nos no Instagram, @pib_joaçaba, ou entre em contato pelo WhatsApp 49 35 21 24 17. Olá, graça e paz, estamos aqui para mais um podcast Geração Divergente. Neste dia abençoado pelo Senhor, nós queremos dar as boas-vindas para você que já está aí nos acompanhando, pedindo também, se esqueci já de usar essa estratégia, você que está aí empenhado aí no nosso vídeo, que você possa curtir aí essa live, curtir esse podcast, também compartilhar ali nas suas redes sociais. Se ainda você não é inscrito no canal, você faça isso nesse momento. Se inscreva no canal, ative aí o sininho para que você receba aí as informações de quando tiver mais vídeos, atualizados aí. Então nos ajude nessa programação, tá bom? Deus abençoe sua vida que já está aí conosco. Compartilhe então aí com os seus amigos. E nós estamos aqui na série Igreja Não É Lugar de Jovem, ou Igreja é Lugar de Jovem. Então nós estamos no segundo episódio dessa série e está aqui comigo mais uma vez o nosso convidado, Felipe Rodrigues. Mas antes de passar para ele ali, para que ele dê as boas-vindas, eu quero fazer uma oração iniciando aqui a nossa programação nesse dia e consagrando ao Senhor. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos esse dia, pedindo a Deus da tua bênção sobre nós, sobre esse tempo, sobre nossas vidas e sobre todos os nossos ouvintes, Pai, todos aqueles que estão conectados, que possamos juntos no Senhor, Pai, neste tempo, pensarmos a respeito, ó Deus, dos jovens e como conectar, ó Deus, essas gerações, Pai. Que assim seja, Deus, para a tua glória, para a tua honra, crescimento, ó Deus, e alcance, ó Deus, o coração dos jovens, Pai, neste tempo. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Então, eu quero dar as boas-vindas para o Felipe, mais uma vez. Seja muito bem-vindo, Felipe. Opa, boa tarde. Muito obrigado. É uma honra estar aí mais um episódio no podcast Geração Divergente. Sejam todos bem-vindos. E vamos lá, vamos dar início aí à nossa conversa. Amém. Então, nós estamos aqui na nossa nova série de pensamentos, E nós estamos pensando a respeito da pergunta ou da afirmação, Igreja é lugar de jovem, Igreja
não é lugar de jovem. Para quem assistiu, viu que já tem a resposta. Então, se você não viu o primeiro episódio, fica aí o desafio para você ir lá e assistir o primeiro episódio. Nós estamos com o propósito de ter episódios mais compactados, né, com menor tempo, para que você possa ir aos poucos e construindo essa ideia conosco. Então, eu quero iniciar aqui, e no dia de hoje aqui a nossa proposta é falar um pouquinho a respeito da juventude em si, né, mas dentro de uma ideia, né, que relacionando a juventude em avivamentos e também reformas, né, durante toda a história da igreja. Eu quero ler o Salmo 119, 9, aonde a Bíblia vai dizer assim: como pode o jovem se manter puro? E aí o próprio salmista vai trazer a resposta, né? Obedecendo a palavra de Deus, ou obedecendo a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não permitas que eu me desvie de teus mandamentos, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, o salmista vai trazer uma pergunta, mas, lógico, o objetivo dele aqui principal era a resposta, né? Obedecendo a tua palavra. Então, na história, né, nós tratamos um pouquinho ali no primeiro episódio dessa questão da valorização, ou do lugar do jovem, ou do papel do jovem dentro da igreja, como é visto, ou o jovem, muitas vezes, não entendendo que igreja não é lugar para ele, né, e se afastando, indo embora, enfim. E também o Felipe ali trouxe algumas ideias de como um jovem, de fato, ele se sentiria que a igreja é lugar para ele, né? Então, mas hoje nós queremos aqui entender um pouquinho a respeito dos jovens, né? Na sua participação, né? Ou de como olhar um pouquinho para a juventude, para os jovens, sendo usado por Deus em momentos de reforma, de avivamento, de transformação na história da igreja. Então, Deus sempre usou jovens para isso, né? Então, a pergunta, Felipe, o que acontece quando os jovens buscam essa santidade e oração, né? Quando o jovem entende isso, que isso é parte essencial da sua vida, e assim como o salmista disse lá, né, que era guardando a palavra, né, observando a palavra. Então, a palavra de Deus é para o jovem, não é? A palavra de Deus também é para o jovem. Mas qual é a sua leitura que você faz a respeito da juventude, ou muitos jovens que estão dentro da igreja também, né, no sentido oposto ali, de não entendendo essa ideia de santidade ou de vida de oração, essa busca com Deus mesmo, na palavra de Deus, como o meio pelo qual Deus pode usá-la de uma forma tremenda para fazer algo marcante na história, na sua geração. Eu acredito que o caminho ali de santidade e oração é o caminho, a base ali para você ter essa intimidade com Deus, você criar de fato essa... Pode falar. Essa rotina de busca e abrir portas de fato para ser usado, você entender o seu propósito e você querer ser usado também, né? Então isso faz diferença, você ter esse entendimento que você quer, que você precisa, né? E Deus faz todo o resto, né? Às vezes de muitas formas que a gente nem imagina, né? Pessoas que nunca se imaginam fazendo tais coisas, né? Acabam fazendo e acabam gerando grandes revoluções, grandes avivamentos, né? Principalmente em meios estudantis, em faculdades, né? Como a gente tem muitos exemplos, até podemos citar alguns aqui hoje, né? Então, o jovem, ele precisa buscar a Deus, e Deus vai dar a direção, Deus vai guiar e vai usar também para honra e glória do teu nome, né? Então, entendendo que um jovem, para que de fato ele viva
essa fase, né, da juventude de uma forma intensa, de uma forma que de fato marque a geração dele, ele precisa estar buscando essa santidade e essa vida de oração. E aí, talvez muitos podem dizer assim, mas um jovem não precisa estar na igreja para ele buscar santidade, ou para ele ter uma vida de oração. Isso até um certo ponto é verdade, não é? Mas nós sabemos que o estar em comunhão com uma igreja, com pessoas, isso nos ajuda. E é a forma que a Bíblia vai dizer que nós somos edificados, né, no ajuntamento. Então, essa questão da santidade, do jovem entender que ele precisa de pessoas, ele precisa, né, de outros para ajudar ele a viver essa santidade e também incentivar ele nessa vida de oração, de busca, né? Então nós, como o Felipe já disse, nós temos grandes movimentos de avivamento, né, que começaram com jovens estudantes. E aí eu queria que você, Felipe, dentro da sua percepção, você que está inserido dentro de uma faculdade hoje, né, presencial, né, eu queria que você trouxesse essa ideia também, né, de grandes movimentos, ou qual que é os movimentos que você entende que no seu meio ali, na sua faculdade, seria também algo assim que marcaria a sua geração, ou também qual é a dificuldade que tem, né? Ou de ser um jovem cristão hoje, de Jesus, estando dentro de uma faculdade, né? Eu sei que tem muitas verdades, mas existem também muitos estigmas que vão trazendo, né? Que só foi o jovem ir para a igreja, que ele ir para a faculdade, ele desviou. Então eu não gosto dessa linha também não. Queria que você trouxesse um pensamento aí para nós nesse sentido. Certo. Voltamos. Aí. Então, realmente a faculdade, ela é um grande espaço aí missionário também, eu vejo, né? De fato, tem essa fala comum assim, o jovem foi para a faculdade, desviou e tudo mais, e realmente muitas pessoas falam isso, né? E realmente também acontece, infelizmente, essa questão, né? É um campo muito difícil, né? Tem muitas coisas, muitas influências, né? Que acabam sempre te levando para o que é errado, né? Então, dentro da faculdade, você tem que de fato ali, você é testado em todos os aspectos. Então, para quem é cristão, a faculdade é mais difícil, né? Nesse sentido, eu vejo, né? De você se manter ali, se manter fiel, se manter assim, santidade, e por conta de tudo que acontece numa faculdade, não dentro da faculdade, mas em o que chamam em festa, vamos sair, vamos pro bar, enfim, coisas nesse sentido que você tem que se manter firme, forte, né? E também é uma grande oportunidade de você fazer a diferença lá dentro, né? Justamente por ter essa visão da maioria das pessoas, você sendo diferente, você vai ser visto, né? Então, tendo atitudes diferentes e tudo mais, né? Hoje, dentro da faculdade, eu vi, acho que ontem, uma publicação que começaram uma célula dentro da faculdade, aqui em Joaçaba, né? Então, até não consegui participar ainda, mas na próxima que tiver, pretendo participar junto com eles lá. Chama Overflow, pelo que eu acompanhei, né? Então, é um grande avanço, né? E eu tô bem feliz que pessoas conseguiram dar esse passo, né? Porque às vezes parece estar tão sozinho dentro da faculdade que não tem cristãos, não tem pessoas que você possa compartilhar da sua fé, né? E da mesma fé, na verdade, né? Então, acho que pode ser um começo aí de algo grande que está por vir, né? Que o primeiro passo é sempre o mais difícil. Então, acredito que esse primeiro passo pode
dar abertura para pessoas que também são, que creem em Jesus, a se aproximar e de fato começar algo, né? Então, acho que nada começa grande, tudo começa pequeno e assim vai expandindo, né? Então, eu tô bem feliz com esse avanço que a gente teve aqui, porque de fato é um cenário bem complicado de falar de Jesus, né? E de ser julgado e ser excluído e ser cancelado, enfim, porque muitas pessoas têm esse preconceito, né? Com o crente, enfim, mas é um grande avanço. Que bom, que bom. É unir forças, né? É isso mesmo, tem que unir forças e caminhar, né? E perseverar ali para ver o que Deus tem com tudo isso, né? Quem sabe Deus quer trazer um avivamento, né? Para a faculdade e para os jovens, enfim, da cidade aqui. É bênção de Deus. Então nós iremos fazer agora um intervalinho. Aguenta aí que é rapidinho, nós já voltamos. Você está ouvindo o programa Geração Divergente, com oferecimento de Academia N63, Duarte Engenharia, Mega Tráfego Pago, Audi Próteses. Esse podcast é uma realização da Primeira Igreja Batista de Joaçaba, em Santa Catarina. Estamos localizados na Avenida Liberdade, número 510, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, ao lado da Escola Municipal. Os cultos acontecem todos os domingos, às 19 horas, e a Ceia do Senhor é celebrada no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã. Nesse dia, não há culto à noite. Conheça mais sobre a igreja acessando www.pibjoaçaba.com.br, pelo Instagram, @pib_joaçaba, ou ainda pelo nosso WhatsApp, 49 35 21 24 17. Estamos aqui no podcast Geração Divergente, no segundo episódio da série Igreja Não é Lugar de Jovem, né, uma afirmação e também uma pergunta. Igreja é lugar de jovem? Nós já conversamos aqui um pouquinho hoje, falando, né, a respeito do jovem, como o jovem pode se manter puro, né? E aí a Bíblia vai dizer no Salmo 119:9 que é observando a sua palavra, a palavra de Deus. Falamos ali a questão do fundamento ali de santidade e oração, né, na vida de um jovem, e também de grandes movimentos, né, de avivamento que começaram com jovens estudantes. E o Felipe compartilhou aqui algo, né, real aqui que ele tem presenciado, que é um pequeno grupo, digamos assim, que começou na faculdade, onde ele estuda. E a ideia é essa mesmo, né? Começar por alguns ou por uma pessoa que seja. Os grandes avivamentos nunca começaram com a grande multidão, sempre começaram através de uma ou um grupo de pessoas comprometidas com o Senhor em santidade e oração. Então, o caminho da pureza, o caminho da santidade, o caminho desse voltar-se para Deus começa na juventude, como o salmista ali no Salmo 119 vai dizer. E aí nós temos o panorama, né, um pouquinho do panorama histórico, né? Lutero, não tão jovem assim, mas com 31 anos, né? E Calvino com 27 anos, iniciando a reforma protestante, tão conhecida, né? Que no mês de outubro agora é lembrado da reforma, né? Do dia da reforma. John Wesley com 22 anos e Whitefield com 21 anos, né? Trazendo esse revolucionário aí em Oxford. Então, um movimento do Monte de Feno de 1806, com jovens orando, gerando, então, um movimento estudantil missionário. Então, esses movimentos, eles têm suas características assim voltadas para o jovem, né? Tem o William Carey, né, um batista de 32 anos, que escreveu sobre a obrigação missionária e fundou as missões modernas. Então nós temos vários nomes na história que fizeram grandes coisas, lógico que para Deus, mas através da vida desses jovens, do comprometimento desses jovens, nós temos uma história, né? Esse desenvolvimento de uma história onde jovens foram os pivôs, digamos assim,
de grandes avivamentos, né? De grandes reformas. Né? Temos, hora ou outra, a gente vê, principalmente nos Estados Unidos, em algumas faculdades, algum movimento, né, estudantil da fé. Então, Felipe, eu queria que você também falasse ao coração dos jovens aí, ou até mesmo como um jovem nessa ideia de como é visto essa questão da fé no ambiente, né, no meio dos jovens, não só na faculdade, mas no trabalho em si, né, nesse relacionamento com outros jovens que não compartilham da mesma fé. Como é que eles veem isso? Ou se você tem algum relato para compartilhar a respeito disso, como é que você vê isso? Hoje eu estou num ambiente corporativo que somente eu professo a fé em Jesus Cristo, assim, né? Então, a maioria não participa não vai para nenhuma igreja, ou diz que é É nominal. católico, mas também não é praticante, é só aquela coisa de falar que às vezes por conta da família, enfim, né, aquela tradição, cultura, enfim. Então, no trabalho é bem difícil, assim, os poucos momentos que às vezes eu tentei falar alguma coisa, não teve abertura, sabe? Então, isso eu acredito que, pelo menos aqui na nossa região, é meio que geral, assim. O pessoal é bem cultural, o catolicismo, né? Então, não acaba dando uma abertura. Quando entra nesse assunto, às vezes a pessoa até muda o tom de voz, né? Não deixa você Há uma se rejeição, expressar. então. Exatamente. Então, assim, lógico que a gente não deve se amedrontar referente quando acontece esse tipo de coisa, mas é difícil de alguém te dar essa abertura, de você poder falar, a pessoa te escutar, né? Então, às vezes, acaba tendo o pessoal zombando, o pessoal zoando, e acontece, né? Até esses dias teve uma situação no meu trabalho, assim, e assim tive que ignorar para não acabar arrumando uma confusão, enfim, por conta de alguns comentários bem assim, bem chatos, digamos assim, né? Então é uma luta mesmo, né? Se tanto no ambiente corporativo, na faculdade também tem situações, né? Então acredito que a cultura aqui ela nesse aspecto ela é bem complicada, né? Então, o pessoal acaba às vezes não respeitando, né? Não, às vezes não pode concordar, mas o mínimo é o respeito, né? Da mesma forma que a gente respeita, deveria ter o retorno ali, né? Mas muitas vezes, em muitos casos, não acaba tendo. Então, eu vejo que é difícil, é bem difícil você falar para as pessoas e não ser rejeitado e não ser excluído, né? A gente faz a nossa parte quando dá, mas não é fácil. Isso acaba gerando um pouco, um certo, não vou dizer medo, mas um receio de compartilhar a fé também, de se impor, às vezes, né, no caso de convicções. Então, não só um jovem, mas, né, estamos falando de jovem. Como é que um jovem ele pode, mesmo diante desse cenário adverso, hostil às vezes, como é que um jovem pode manter-se ou não negociar a fé? Você consegue imaginar isso ou não? A fé ela tem que ser negociável, né? Porque você não dá para ficar mudando de time. É inegociável, então. Inegociável. Então não existe isso de uma hora eu creio, na outra não creio mais, né? Independente do ambiente que você está, independente da sua companhia, você tem que se manter firme, né? Não é fácil, mas você tem que se manter firme. Às vezes não concorde, mas você tem que
continuar com a sua palavra, com as suas convicções, no que você acredita, na sua fé, e não deixar que o que as pessoas falam, o que elas brincam, que ela não te afete, né? Então, você tem que estar firme em Deus, sempre em oração, para que você consiga vencer esses obstáculos, né? E pedir ajuda de Deus mesmo, sabedoria no que fazer em determinadas situações que podem acontecer, né? Então, eu acho que é para esse caminho aí que a gente tem que caminhar, né? Ficar em oração, pedir sabedoria para Deus nas situações que acontecerem para ter a melhor resposta aí. Fica aqui, né, uma orientação para os jovens, né, nesse sentido, o entendimento de quem você é em Cristo, né, sua identidade. A sua identidade em Cristo, ela precisa ser bem construída. Bem construída. E entender, e ter em mente uma coisa, que por você crer em Jesus, por você ser um jovem que observa a palavra, que é temente a Deus e segue a Jesus, você enfrentará tanto recepção como rejeição. Mas não é você, é por causa de Cristo. Então isso precisa ficar bem tranquilo dentro de você. Que as pessoas, os jovens, enfim, eles estão rejeitando a Cristo que está em você. Não é porque você é jovem. Aí já conversamos um pouquinho no primeiro episódio da questão desse menosprezo, né? E isso acontece dentro da própria igreja, às vezes, com o jovem. Mas lá fora, muitas vezes, nesse cenário que o Felipe está falando aqui, que falou aqui hoje, as pessoas, elas não nos menosprezam, mas elas ignoram a fé de um jovem ou a decisão de um jovem. Mas, por outro lado, também, nós temos que pensar que vão ter aqueles que vão receber. E aí, se eu me calo, se o jovem se cala na rejeição, e ele não fala mais, ele não testemunha mais, ele não evangeliza mais, ele não vai saber aqueles que vão receber. Porque o próprio Jesus enfrentou recepção e rejeição. Então, aqueles que seguem a Cristo também enfrentarão isso. Então, que você, jovem, possa aí aquietar seu coração também em Deus, né? E continuar buscando, se consagrando, orando. E certamente, Deus ele tem algo para fazer através da sua vida. Um avivamento, seja no coração de uma pessoa lá no seu trabalho, seja uma pessoa lá na sua faculdade, ou seja num grupo, numa massa, enfim, não importa o tamanho do avivamento que Deus vai fazer acontecer através da sua vida. O que você precisa entender é que um jovem, ele tem o seu valor, e um jovem em Cristo, ele é muito forte, muito poderoso, no sentido de que a força está nele, a fé, o vigor ali, a entrega, a consagração, a oração. E certamente Deus acaba levantando esses jovens para serem instrumento aí, né? Então, a questão da importância também do discipulado, de caminhar, de aprender, de não ser um ato, né, rotineiro, um ato dominical às vezes, ou de sábado, né? Que o culto é de sábado, de jovens, a grande maioria, o culto é de sábado. Então a vida dele também de discipulado, de caminhada cristã, se resume também no culto de jovens, ou na programação de jovem que a igreja vai fazer, mas que o jovem possa ter essa ideia também, de discipulado, de seguir, né? E isso começando no coração do jovem, agora comprometido com Cristo por meio da sua palavra. Então é dessa forma, observando, comprometido com a palavra, com Jesus, que o jovem vai vencer o mundo, né, o maligno. Já venceu o maligno, a Bíblia vai dizer, mas vai vencer no sentido de constantemente encontrar forças para perseverar, para continuar. Então fica aí, né, a pergunta nesse encerramento desse episódio. Você, jovem, né, tem buscado em santidade e oração
como um instrumento agora de avivamento, porque a gente se deparar no menosprezo da igreja, a gente vai dizer, não, a igreja não é lugar de jovem. Se a gente parar, se o jovem parar na dificuldade que ele tem no trabalho, ele vai dizer, não, esse negócio de Jesus, de igreja, não é para mim, não é meu lugar. Se o jovem paralisar no cenário da faculdade e ele omitir a sua fé, né, ou ser o crente 007, né, que ninguém sabe que ele é, então, será que Deus vai poder usar o jovem mesmo como instrumento, como ele fez com outros? Mas a pergunta é, você tem buscado isso em santidade e oração? Porque o jovem também pode colocar a culpa na igreja, pode colocar a culpa na faculdade, no trabalho, e afinal de contas ele não está fazendo sua parte, né? Então você tem buscado e se colocar diante de Deus para ser esse instrumento mesmo de avivamento na sua geração? Então o convite, né, a ser parte de um mover de Deus, de um movimento de Deus, de um avivamento de Deus, é para você, jovem, com certeza. Então fica as considerações finais também do Felipe nesse momento. Acho que o importante, e principalmente o pessoal da juventude aí, é de fato ter uma vida de oração, né? Que isso faz muita diferença em todos os aspectos da sua vida, né? Ter um relacionamento próximo de Deus, né? Você saber a sua identidade em Cristo, para que mesmo em meio às dificuldades você nunca se desviar do caminho, né? Então acredito que isso é o importante para nós, e de fato você se pôr à disposição para ser esse instrumento de Deus para um avivamento, às vezes um avivamento de 10 mil pessoas, mas às vezes vai ser 1, 2 pessoas que você vai conseguir alcançar e seu objetivo vai estar cumprido. Então isso é o que eu gostaria de passar adiante para todos os jovens que estão nos ouvindo nessa tarde. E talvez mais para frente, né, assistindo o vídeo, mas esse é o recado aí que eu queria deixar. Deus abençoe sua vida. Encerramos por aqui mais um Geração Divergente, e que você possa aí compartilhar, se inscrever no canal, enfim, deixar aí o seu like e também se inscrevendo aí no canal e também multiplicando, né? Essa corrente aí de mais pessoas conectadas a esse tipo de assunto, de material, enfim, mas que você possa, jovens, se sentir desafiados e chamados por Deus neste tempo para serem promotores de avivamento, de grandes avivamentos para a glória de Deus. Deus abençoe e até o próximo episódio. Você acabou de ouvir Programa Geração Divergente. Este programa é um oferecimento da Primeira Igreja Batista de Joaçaba, idealizadora deste projeto. A igreja está localizada na Avenida Liberdade, número 510, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Joaçaba, Santa Catarina. Os cultos são realizados todos os domingos, às 19 horas, e a Ceia do Senhor é celebrada no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã. Nesse dia, não há culto à noite. Agradecemos também de forma especial aos nossos apoiadores, que contribuem diretamente para a continuidade deste projeto. Academia M63, Duarte Engenharia, Mega Tráfego Pago e Audi Próteses. A todos os nossos apoiadores, o nosso sincero agradecimento. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado e que Deus abençoe a todos.